O negócio é o seguinte, eu não sou um grande fã de Jujutsu Kaisen. E calma, não, você não clicou no vídeo errado e eu ainda vou chegar em One Piece. Mas antes, vem comigo. Eu não sou muito fã de Jujutsu. Eu vi as 2 primeiras temporadas e não tive muita vontade de continuar a história no mangá. E o grande motivo disso pode parecer meio bobo pra alguns, mas eu acredito que ele faça muito sentido. Eu odeio o Itadori Yuji. Eu acho ele um protagonista fraco. E eu digo fraco não no sentido de força, tá? Toda vez que eu falo isso, as pessoas assumem que eu tô falando sobre power scaling, mas não é o caso. Eu quero dizer fraco de personalidade. Ele parece uma porta, uma casca vazia, carente de qualquer tipo de conteúdo. Ele não é interessante, ele não é relacionável, ele não é engraçado, ele não é nada. Pelo menos eu acho isso, né? E isso acabou me fazendo perder o interesse pela obra. Provavelmente eu vou assistir a 3ª temporada quando sair, mas provavelmente vai ser mais pra depois fazer um vídeo falando em mais detalhes do porquê eu acho o Itadori Yuji um péssimo protagonista. Mas enfim, por que eu tô falando tudo isso? Eu acho que pra uma obra capturar o seu interesse, te fazer ficar investido nela, ela precisa primeiro te apresentar bons protagonistas. E agora sim, indo pra One Piece, se você perguntar pra um fã em que momento ele se apaixonou pela obra, a ponto de se dedicar a assistir mais de 1100 episódios de um anime sobre um pirata que estica, há uma grande chance dele citar o flashback de algum chapéu de palha. E isso faz muito sentido, já que é através dos flashbacks que o Oda apresenta ao espectador quem é aquele personagem, o que ele passou e o que ele tá indo atrás. É através dessas histórias que você cria uma simpatia por aquela figura e, por consequência, se interessa mais pela obra como um todo. E isso é muito importante, não só para animes ou mangás. Isso também serve para livros, filmes, séries e, sei lá, até fanfic. Para o público se importar com a sua história, primeiro você tem que fazer ele se importar com os seus personagens. Afinal de contas, eles são os mediadores entre o público e aquele mundo que está sendo apresentado. E querendo ou não, One Piece faz isso com excelência. Boa parte dos arcos pré-time skip, que seria ali mais ou menos a primeira metade da obra, são baseados em apresentar os protagonistas. E nisso existe um momento específico que me mostrou como Oda sabe apresentar personagens e contar histórias extremamente relacionáveis como poucos conseguem. Um momento que quando eu vi eu falei, eu amo One Piece. Eu lembro da sensação até hoje, sabe? Parecia que eu tava me vendo em tela, me vendo no diálogo, naquela situação. Eu me relacionei muito com a história. E eu tô falando dele, flashback da Nami em Arlong Park, que eu acredito ser um momento chave para uma boa parte do fandom. Eu tenho certeza que, assim como eu, muita gente quando chegou aqui teve essa mesma sensação de pensar tipo, isso aqui é diferente. Não que seja necessariamente melhor do que outras obras, mas é diferente, sabe? Eu acho que esse flashback, ele consegue captar exatamente o que o Oda sabe fazer de melhor em questão de explorar um personagem. Mostrar suas dores, os seus valores, a sua visão de mundo, os seus sonhos, as suas virtudes e também as suas falhas. E claro, os outros chapéus de palha que foram introduzidos antes também tiveram seu destaque. Principalmente o Sanji, que tem um outro flashback excelente. Mas aqui com a Nami, o Oda vai um passo além. Parece que ele tava com a caneta pegando fogo assim, tipo 300 milhões de graus Celsius. Ele escreve essa história de uma forma bonita, ao mesmo tempo que ela é extremamente trágica. E no final é quase impossível você não se emocionar. No seu flashback, nós vemos que a Nami tinha uma vida muito simples, vivendo junto com sua mãe e irmã adotiva, a Belle Mary e a Nojiko. A família não tinha uma condição financeira muito boa. A mãe deixava de comer para que as filhas pudessem ter o suficiente. A Nami tinha que roubar livros para conseguir estudar navegação, pois a sua mãe não tinha condição de comprá-los. E como em toda família pobre, ela recebia as roupas antigas da sua irmã mais velha para usar. Em certo momento, toda essa situação acaba fazendo com que a Nami fique brava e comece a discutir com a sua irmã. E ela chega ao ponto de dizer, nós não somos irmãs de verdade, não somos parentes de sangue. Ao ouvir isso, a sua mãe tem um choque e acaba perdendo a calma, a atingindo com um tapa no rosto. A Nami fica ainda mais brava e diz, você não é minha mãe de verdade também, Belle Mary. Você estaria melhor sem a gente. Você teria o suficiente para comer. Você poderia comprar roupas boas para você. Você seria livre. Eu queria ter sido achada por pessoas ricas. Esse aqui foi o primeiro momento que eu fiquei tipo, caralho, que história é essa que o Oda tá contando? Porque foi aqui que eu me vi em tela. Eu não sou adotado e minha mãe, graças a Deus, nunca teve que deixar de comer para que eu e meu irmão tivéssemos comida na mesa. Porém, assim como a Nami, eu fui criado por uma mãe solteira. Eu não tinha condição para ter acesso às coisas materiais que eu queria, porque a gente era pobre. Eu também tive que usar muitas roupas antigas do meu irmão mais velho. E eu já me peguei sonhando em ter nascido numa família rica.
Mas assim como a Nami, eu eventualmente entendi que dinheiro não é tudo também. A gente podia não ter as melhores condições, mas a minha mãe, ela sempre fez o máximo para conseguir fornecer pra gente o que ela conseguia, o que ela podia, né? E mais do que tudo isso, ela sempre me amou muito. E isso é algo que você não entende muito bem quando é criança. Geralmente você tá preocupado com coisas materiais, com o tênis que você não tem, o brinquedo que você não tem, ou sei lá, o videogame, computador que você queria ter. E você realmente só vai se ligar que o amor é o que mais importa quando você cresce, né? E entende os sacrifícios que a sua mãe fez por você, porque ela te amava. Só que no caso da Nami, isso acaba acontecendo quando já é tarde demais. Depois de brigar com a mãe, ela foge de casa e acaba parando na delegacia da cidade. E numa conversa com o Genzo, que seria tipo guardinha ali, ela fala que a sua mãe estaria bem melhor se ela e sua irmã não existissem. E então, o Genzo conta a história de como elas foram encontradas. A Belle Mary era da marinha, e durante uma guerra em uma ilha qualquer, ela foi deixada para morrer no campo de batalha. Quando ela estava quase fechando seus olhos, do nada, uma criança apareceu com um bebê no colo. E mesmo naquela situação, o bebê estava sorrindo, alheio de todo o sofrimento à sua volta. Foi então que a Belle Mary decidiu continuar vivendo. O Genzo diz: a ligação entre vocês três é mais profunda do que o sangue. Essa é uma frase muito bonita do Genzo, mano. Canetada. Eu falo, o Oda tava com a caneta pegando fogo nesse momento. Tá maluco. Após isso, de repente o Arlong, um pirata extremamente cruel, aparece na ilha, subjugando a população e cobrando uma taxa pelas suas vidas. 100 mil berries para cada adulto e 50 mil para cada criança. Quem não conseguir pagar será morto. Eventualmente, ele chega até a casa da Belle Mary e um dilema surge. Não há registro que ela mora com outras pessoas. Não há documentos que mostrem que ela adotou 2 crianças. E a Belle Mary só tem 100 mil berries. Ou seja, se as crianças fugissem, ela poderia pagar sua taxa e continuar viva. Porém, não é isso que ela faz. Pagar só pela sua vida seria como negar a existência de suas filhas. Seria uma forma simbólica de dizer que ela não é a mãe delas. E então, ela diz que o dinheiro que ela tem guardado é para pagar pela vida das suas crianças. Eu não posso dizer que não tenho minhas filhas, mesmo se isso custar a minha vida. As duas então vão correndo abraçar sua mãe. E ela ainda diz: eu queria ter comprado muitas coisas para vocês. Livros, roupas e boa comida. Me desculpem por não ter conseguido ser melhor. Me perdoem por não ter sido uma boa mãe para vocês. E como suas últimas palavras, ela ainda diz: eu te amo. Foi aqui, exatamente aqui, que eu me apaixonei por One Piece. Mais uma vez, eu me identifiquei com essa história. Eu vi na Belle Mary a minha mãe, que por falta de dinheiro não pôde dar pra mim as melhores coisas. Mas, em compensação, ela me deu algo muito mais importante, que foi amor. A história da Belle Mary, a Nami e a Nojiko é sobre isso. Uma mãe que deu a própria vida para que as filhas pudessem viver, mesmo que elas não fossem filhas biológicas. Isso pouco importava, porque elas amavam. Pô, eu me emocionei muito vendo toda essa história, assim, junto com o flashback da Robin, que é a minha personagem favorita de One Piece. Eu acho que esse flashback da Nami foi o segundo momento onde eu mais chorei, assim, com One Piece. Porque, né, de novo, eu me vi ali naquela situação, naquela história, eu me vi na Nami e eu vi minha mãe na Belle Mary também. Então, o bagulho pegou no meu coração, mano. E não bastasse isso, pra finalizar com chave de ouro, depois do flashback, nós temos um momento icônico do Luffy impedindo a Nami de se machucar e ela pedindo ajuda a ele, que em resposta, coloca seu bem mais precioso na cabeça dela e junto dos seus companheiros vão meter a porrada no Arlong, o que acaba proporcionando outras 2 cenas muito bonitas também, que é do Luffy destruindo, né, ali a sala de mapas onde a Nami ficava e no final, né, ele falando que ela é a sua companheira. Todas essas cenas, junto do flashback, me mostraram o que o Oda sabe fazer de melhor, que é criar personagens com histórias humanas e relacionáveis. Demonstrar relações humanas de uma forma brilhante. E isso é algo que eu venho pensando há algum tempo já, e que eu já falei algumas vezes aqui no canal. Enquanto ele constrói esse mundo fantástico, com frutas que dão poderes absurdos, seres gigantescos, conceitos malucos de raças, ilhas e tudo mais, no cerne da sua obra, ele fala sobre coisas comuns, sobre solidão, amizade, companheirismo, esperança, altruísmo, ambição, determinação e também amor. Foi aqui que o One Piece deixou de ser algo que eu tava gostando para algo que eu tava amando.
Eu lembro como se fosse ontem, e meio que foi ontem, porque eu comecei a assistir One Piece recentemente, em 2023, então meio que foi ontem mesmo, mas enfim. Eu lembro como se fosse ontem esse sentimento, essa sensação de ver algo diferente e pensar, mano, meu Deus, isso aqui é muito bom, sabe? E a partir daí, eu assisti tudo em 4 meses e agora tamo aí, né? Mas enfim, era isso que eu queria falar nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar nos comentários o flashback que você mais gosta de One Piece, o momento que você se apaixonou e, né, assim como eu, teve essa virada de chave, né, que você pensou, meu Deus, isso aqui é incrível. No mais é isso, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal pra gente chegar a 10 mil inscritos, tamo quase lá. E se você curte meu conteúdo, quer me apoiar mais e ter acesso a conteúdos 100% exclusivos, se tornem membros, apenas R$ 4,99 por mês, tá bom? Tamo junto e até a próxima.